Olá, meus consagrados, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o professor Aloysio Ferro, graduado em História, especialista em Antropologia e Gestão Pedagógica, como também produtor e administrador da página História em Questão. Tive a satisfação de ser convidado pela página Contando a História para falar um pouco sobre os antecedentes da independência do Brasil. Sigamos juntos nessa breve jornada. Queridos e minhas queridas, para compreendermos esse processo de independência do Brasil, é bom lembrarmos também retroagir na história, voltando ao período joanino, onde nós temos a transmigração da corte portuguesa para o Brasil. Pois bem, essa transmigração ela tem uma motivação que é o bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte, onde, no período napoleônico, nós temos esse bloqueio em conflito contra os ingleses, ao ponto que Napoleão pensava em enfraquecer toda a questão marinha e toda a questão comercial no contexto de conflitos e guerras contra os ingleses. Pois bem, dito isso, nós compreendemos que logo quando Dom João e sua corte desembarcaram em Salvador, o príncipe regente Dom João assinou uma carta praticamente no dia 28 de janeiro de 1808, determinando a abertura dos portos brasileiros para as nações amigas de Portugal. Galera, esse fato ele é imprescindível para o início do processo de independência da outrora colônia, que depois veio a se transformar em país Brasil. Esse decreto ele revogava ainda todos os decretos anteriores que proibiam o comércio entre Brasil e outros países. Então, nesse sentido, nós temos o início do processo de independência, principalmente na ala comercial. O principal significado desta medida foi o fim do Pacto Colonial, na medida que extinguiu o monopólio português sobre o comércio aqui no Brasil. Nós temos os portos brasileiros sendo abertos para o comércio internacional. É óbvio que esse comércio internacional ele estaria circundando principalmente a Inglaterra, que, por meios diplomáticos e de acordos com a corte portuguesa, pediu preferência e preponderância dentro de um contexto econômico nesse comércio brasileiro. Esta medida ela é considerada a primeira a formar o aspecto transitório que deveria futuramente organizar uma futura independência em um caminho para que a corte portuguesa estivesse assim no Brasil. Daí, nós citamos a ideia de que houve uma inversão, enquanto Portugal, que era metrópole, passa a condição de colônia, o Brasil, que era colônia, passa a condição de metrópole. Desta forma, nós temos a assinatura dos decretos, Dom João passa a ter sua burocracia no Brasil, o Rio de Janeiro, de forma apressada, passa a sediar uma capital, passa a sediar a nova estrutura da corte, como também toda a organização burocrática que iria trabalhar para o novo governo, que nós chamamos de governo joanino em contexto de história do Brasil. É de suma importância citarmos agora o ano de 1810, onde foram assinados tratados como de Comércio e Navegação, Aliança e Amizade e a Convenção sobre Paquetes. Esse último, a Convenção sobre Paquetes, os paquetes eram navios que circulavam entre Inglaterra, Portugal e Brasil, aqui na América. Esses navios poderiam trazer notícias da Inglaterra, cartas, comunicados sobre Londres, de Lisboa, da Ilha da Madeira. O Tratado de Convenção sobre os Paquetes possibilitou uma comunicação entre a corte portuguesa, a Europa e a África, assim como também no Reino Unido. O Tratado de Comércio e Navegação estabelecia as tarifas alfandegárias que passariam a ser aplicadas nos portos brasileiros. Citamos de forma muito bem avaliada aqui
a tributação que foi exigida para as nações amigas, como por exemplo, 24% para qualquer nação que não fosse Inglaterra ou Portugal. Ou seja, a galera que quisesse compartilhar o comércio ou vender aqui no Brasil deveria pagar 24% acima de todo o preço do produto. Como também nós temos para portugueses uma tributação de 16% e para os ingleses de 15%. Percebam que os ingleses, eles estão sendo aí de certa forma privilegiados, ou seja, 15% é a menor tributação dentro desse contexto comercial. O Tratado de Aliança e Amizade ratificava, ou seja, afirmava a aliança entre os dois países em uma diplomacia onde os ingleses teriam o compromisso de proteger sempre a corte portuguesa agora no Brasil. O resultado direto desses acordos foi uma total abertura do mercado para os ingleses, ao ponto que os produtos brasileiros e o Brasil passou a ter uma nova forma de economia. Essa economia, ela passa a ter uma autonomia e os comércios e armazéns do Brasil, bem como manufaturas, passam a crescer. Com a corte no Brasil, a gente pode colocar em prática de estudo a relação que o rei de Portugal, que era príncipe regente, que passa a ter um comando do Reino Unido, de Portugal e Brasil, e Algarves, que era uma colônia lá no Oriente Africano. Podemos citar dessa forma que toda a burocracia que outrora era de Portugal veio para o Brasil. Nesse sentido, nós tivemos algumas mudanças aqui no Brasil, tanto em ordem de estrutura de cargos, como também de privilégios, como também de algumas instituições criadas. Vale lembrar o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, dentre outras organizações. Então a situação para o Brasil, de certa forma, ela vem a ser interessante para o desenvolvimento de uma estrutura e de uma burocracia para um novo governo. Assim também nós temos a Corte de Portugal, que passa aqui no Brasil a exigir diversos impostos. Daí vem, e vale salientar e lembrar, a Revolução Pernambucana de 1817. Lá, a economia nordestina passou a ser afetada pelo fato da cobrança de impostos e tributações para manter toda a corte, a burguesia, como também a burocracia de cargos do rei aqui no Brasil. Essa situação ela vai se agravar e nós temos aí um momento de crise para a corte no Brasil. Logo depois, vale lembrar, a Revolução Liberal do Porto. Após a transferência da corte portuguesa para o Brasil, nós temos um Portugal que fica em uma difícil situação. Jovens, nós temos um Portugal abandonado pelo seu governo, uma nobreza que fica jogada, uma nobreza que não consegue se estabelecer em Portugal, já que todas as rendas estavam no Brasil agora. Portugal perde a condição de metrópole. Nós temos Portugal sendo ocupado na época por tropas franco-espanholas em 1807. Convém aqui lembrar que as elites portuguesas embarcaram para o Brasil levando aproximadamente 80% do dinheiro que circulava no país, mergulhando Portugal em uma séria crise econômica agravada pela perda do monopólio, ou seja, do poder comercial sobre o Brasil. Assim, nós temos uma consequência em que em 1809 os franceses eles serão e foram expulsos do território português, que passou a ser um protetorado, ou seja, uma região protegida dos ingleses, com o Lord Beresford, cujo autoritarismo desagradava toda a população. As medidas autoritárias, a perda de toda a autonomia portuguesa, elas serão cruciais para um movimento que a gente vai conhecer como vintismo ou Revolução Liberal do Porto. Essa revolução ela vai aflorar e vai explodir em Portugal, exigindo o quê? A expulsão do Lord Beresford do governo do país, elaborar uma nova constituição, essa constituição com ideais iluministas, onde mesmo que Dom João retornasse,
ele não teria poder absolutista, ele seguiria uma constituição como um cidadão igualmente aos outros. Exigiam também a volta da família real, como também acabar, como já foi citado, o absolutismo e recuperar toda a economia. E um ponto importante, recolonizar o Brasil. Dom João, ele tende no momento a ir para Portugal devido às pressões e deixa aqui no Brasil diante de um processo muito conflituoso, diante dos irmãos Andrada, como também de José Bonifácio, o seu filho, Dom Pedro I. Pedrinho fica aqui no Brasil, logo ele tem que arcar com a responsabilidade de pressões e Dom João retorna a Portugal. Os portugueses chamavam Dom João de forma pejorativa de brasileirinho. Brasileirinho por quê? Porque eles menosprezavam a ideia de que Dom João havia ali abandonado Portugal para vir para, como eles diziam de forma preconceituosa, a terra dos macacos. Pois bem, é preconceito, é um racismo inclusive, mas na época isso era bem citado. Dom João retorna, Dom Pedro fica no Brasil, Pedrito, ele em um certo momento vai precisar colocar uma posição forte. E aí vem o dia do fico. O caráter recolonizador das cortes gerou uma reação anticolonialista no Brasil. Daí nós temos os brasileiros em um determinado grupo que eles são entendidos como os favoráveis à independência e à autonomia no Brasil. E uma burguesia portuguesa que não queria que ocorresse a separação. O Brasil passa a ter um momento de conflito, um liberalismo lusitano cuja verdadeira intenção era reativar lá na Revolução Liberal do Porto o colonialismo perante o território brasileiro. Daí nós temos um conflito. A maior ameaça pairava sobre as unidades nacionais. Os radicais e republicanos, eles tinham já nesse momento um grupinho formado que queria ali levar o Brasil para uma fração de república semelhante a toda a América do Sul. Só que do outro lado nós temos os monarquistas, onde Dom Pedro ele toma a frente, apoiado pela maçonaria, e eles buscavam uma monarquia centralizada diante de uma independência. Pois bem, essa nova burocracia é formada no Brasil. Assim, nós temos uma situação onde Dom Pedro precisará tomar iniciativas fortes para ficar no Brasil. Para finalizarmos uma via de informação historiográfica, sabemos muito bem que Dom Pedro I não era um exemplo para a sociedade de governante, de diplomata, uma vez que ele se desvinculava muito da vida de governo, da vida de representante do povo e dos partidos que ali estavam alijando um apoio. No entanto, Dom Pedro teve ali conselhos de José Bonifácio, conselhos e uma grande força de opinião de sua esposa Leopoldina. Então, esses detalhes o ajudaram também e o pressionaram, de certa forma, a tomar uma decisão. Pois bem, lembramos do dia do fico. Esse dia do fico, ele foi importante pelo fato de que 8.000 assinaturas do grupo brasileiro, de uma elite brasileira que queria, obviamente, manter a liberdade de comércio, sua autonomia administrativa e votar as próprias leis aqui em terras brasileiras, buscavam ali, com o apoio de Cipriano Barata, José Bonifácio, Gonçalves Ledo, entregar esse documento para o imperador. E ao entregar esse documento, o imperador, com 8.000 assinaturas, ele decide falar a memorável frase: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digo ao povo que fico. Vale lembrar também que Dom Pedro I, ele não faz essa independência mobilizado por um clamor social e popular. Tanto é que no próprio quadro do Pedro Américo nós temos uma distorção histórica, à vista que Dom Pedro não tinha um poder maleável com o povo, mas por uma construção elitista nós temos o fato da independência sendo considerado heróico. Espero que essas informações tenham contribuído para o aprendizado e para a via de informação de história. Agradeço a participação na página contando a história e sigam a página História em Questão, lá nós podemos nos reencontrar e desde já manter esse feedback e manter